voltamos a apresentar Duas na Trilha. Um microchip do tamanho de um grão de arroz é a mais nova moda na Suécia. O país nórdico vem se tornando um dos grandes laboratórios para inserção de implantes no corpo humano para fins de identificação. Nos últimos 3 anos, 3.000 pessoas apostaram na tecnologia invasiva para facilitar o dia a dia. E em uma das iniciativas, usuários de uma academia trocaram o cartão de identificação pelo microchip para entrar no local. Por exemplo, uma empresa ferroviária passou a usar os chips biométricos para identificar os usuários e cobrar automaticamente as tarifas de embarque. Outras empresas também já usam a tecnologia para o acesso de seus funcionários no dia a dia. Com um chip instalado na mão, basta acenar próximo ao sensor para registrar a entrada ou a saída. Nós podemos dizer, então, que o homem chipado já existe e essa tecnologia de ponta está cada vez mais próxima da realidade. Para falar sobre tecnologia exponencial, vamos conversar com Vinícius Reutai. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Vinícius, que é professor dos cursos de Engenharia e Ciência da Computação da Unip. Ele é formado em Engenharia Eletrônica, autor de dezenas de publicações e artigos científicos nacionais e internacionais. O Vinícius é um profundo conhecedor e estudioso das novas tecnologias que estão revolucionando o mundo. E uma delas é o tal do homem chipado. Boa tarde, Vinícius. Fala pra gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal que está assistindo aí. Que Tem muita legal. gente assistindo? Feliz. Você avisou Tem. todo mundo? Tem alunos, tem pessoal lá de Porto Alegre assistindo, que já recebi mensagem aí. É sempre interessante esse tema, o pessoal gosta de estar antenado, né? Então, toda a conversa que o pessoal fica sabendo que você tem um chip na mão, a conversa flui e começa a juntar uma turma ali. Mas é bacana. Tem muita gente com chip na mão já? Tem. Porque eu No falei, Brasil, nós fizemos abertura na Suécia. É. Como é que, né? No Brasil já tem alguns movimentos para chipar as pessoas, e cada vez mais as pessoas estão perdendo medo e querendo implantar um chip. Então, quando eu coloco que eu tenho um chip na mão, todo mundo fala, também quero colocar, onde que eu coloco? Até o final desse ano. Mesmo E, assim, sem saber para que serve. Já quero que eu coloque. Sim. Tem A o Manutel fato também da... quer um chip, ué. Como assim? Tem o fato da curiosidade, né? E tem o fato das pessoas já saberem o que é. Porque com a popularização dos smartphones, com a tecnologia NFC, eles sabendo que é a mesma tecnologia, eles falam, então eu não preciso do meu celular para ter meu cartão de crédito. Eu tenho a minha mão, agora na Prefeitura de São Paulo já tem um projeto piloto de que passou o pagamento por via aplicativo, então encostando no celular, que é o NFC. Então é a mesma tecnologia que você permite colocar na tua mão o teu bilhete único e pegar transporte sem ficar perdendo cartão, sem fraude, sem nada. Então é a ponta do iceberg que está vindo aí. Tem muito ainda a ser explorado com essa tecnologia. Hoje nós estamos guardando memória, não chegamos a processar informações. Nós guardamos dados, guardamos senhas, bitcoins, enfim. O histórico da sua vida inteira pode ter na tua mão, mas a ideia é isso abrir principalmente na área da medicina. Silvia, eu tô tão... Tem tanta pergunta que eu vou parar para você fazer a sua. Não, Silvia, por favor, você tem a primazia, porque olha, tanta assim, curiosidade. Ele já falou rápido, como se a gente fosse super entendido. Vamos falar primeiro do quê? Do chip ou da tecnologia? E aí, completando essa pergunta da Silvia, Vinícius, assim, da onde vem essa tecnologia? O que seria essa tecnologia aí? Tá. Essa tecnologia é um microchip, né, do tamanho um pouquinho maior que um grão de arroz. Então é um dispositivo que a gente chama de dispositivo passivo. Isso, ele não tem energia, ele não precisa de bateria. Então, o protocolo padrão, existe 3 faixas de frequência. A mais comum é 125 kHz, isto são oscilações de ondas, 125 pulsos num segundo. Então ele emite essa onda, bate no chip e, de acordo com as informações, ele retorna essa onda distorcida. É como se fosse um espelho, ele bate e retorna. E na hora que ele extrai essa informação, você consegue passar a numeração, hexadecimal, enfim, o que tiver voltado para ali.
Uma olha pra cara da outra. Uma informação hexa. Você tem uma informação hexadecimal aí com você? Não. O que é uma informação hexa? Olha, tem muita gente. Eu sei que os seus alunos, seus amigos estão assistindo, todos eles Sim. sabem o que você está falando, mas tem uma amiga minha. Como é que chama a tua tia? Tia Mariana. A tia Mariana, ela não vai entender. É, a Tá. tia Mariana. A tia Mariana tá lá em Cândido Mota, interior de São Paulo, assistindo. E aí ela fica assim, mas o que é, filha? Aí depois ela me liga. Filha, o que é Como é que aquilo? é? Informação hexadecimal. 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 Tia Mariana, vamos ver se a senhora entende. Funciona assim, todos os dados, pode ser, o método mais simples de se mostrar um dado é um bit. Então ele é 0 ou é 1. Um. Ou ele tem informação ou não tem, como se fosse uma lâmpada, tá ligado ou desligado. Quando você passa para o sistema, tem o octal, que são de 0 a 7, então você mostra só com esses números, tem o decimal e tem o hexa, que é o mais comum hoje no processamento de informação. Por que o hexa? Porque se você for representar um número através de 0 e 1, que no final as memórias são 0 e 1, ficaria um número muito extenso, então você converte com hexa. Então você diminui a quantidade de informação, mas só que essa informação passa para o número muito maior. Fazendo uma analogia, fica muito fácil explicar pelas placas de carro. Então, as placas de carro, elas não são hexa, né, mas elas vão de 0 até Z nessas novas. Então, você aumenta a faixa de probabilidade de informações com simplesmente 8 dígitos ali. Então, ele funciona dessa maneira. Então, você tem pouco espaço na memória, mas guardando um hexa, você guarda muita informação, tá? E a tecnologia NFC. Vamos lá, vamos explicar. Essa tecnologia a gente já tem disponível? Temos Brasil? os celulares hoje, acho que praticamente os celulares mais modernos, todos praticamente estão vindo com a tecnologia NFC. Os Quer cartões, dizer o quê, NFC? agora eu não sei Bom, tudo bem. precisamente. Era questão de campo elétrico, de aproximação. Eu tô querendo saber tá. demais, você não acha? Eu acho. O que é isso? Aula de física? De que é? Silvia. Que pergunta foi essa? Me tanta coisa. desculpem. Tá. Os cartões de crédito hoje, todos os bancos já estão passando dos chips para a questão de NFC. Por enquanto, meu cartão de crédito tem chip. Sim. Então, tem aqueles que você só aproxima. Isso, Tem muitos já que já pagam via celular. é Então verdade. você encosta o celular. Bastante. Essa é a tecnologia NFC. É uma Aqui forma encosta de no fazer- celular? É por campo magnético de aproximação. E aqui encosta no cartão também, o cartão de crédito ali, você encosta na maquininha também. É a mesma, né? NFC. também assim. Essa aqui encosta, que não Já precisa é. digitar, não precisa nada, já é. Já já é é. NFC. Tá. Então os bilhetes únicos em São Paulo, para diminuir a fraude, já estão utilizando com tecnologia NFC. E é exatamente a mesma tecnologia do chip. Não, eu estive agora recentemente viajando, né, pegando bastante metrô, porque aqui normalmente eu acabo não pegando, porque eu venho de carro para o trabalho, enfim. Mas muitos, a maioria, todos com celular. Sim. É. Todos, ninguém passa bilhete. Questão de É. praticidade, né? Você É. não tem mais cartão, identidade, você pode integrar num só. Agora, há uma curiosidade, eu não sei se a nossa câmera vai conseguir mostrar, mas o chip dele, eu queria que você mostrasse, Vinícius, eu não ele é sei, um será que a grão. gente consegue? Vamos tentar, ver. senão a gente vai contando Vamos aqui. esperar. É. Você vem com a câmera. Vamos ver. Vamos Para ver. ele. Então Pra mostra ele. para ele aqui. Vamos lá. Isso. Você vai focar na mão dele, ele vai explicar onde é colocado o chip. Isso é muito Isso. importante, é um momento muito É. importante, o mais importante do programa. Você Exato. joga aqui, olha, Porque ele tem uma saliência. É um futuro, gente. Peraí, É, vamos aqui, lá. ó. Explica aí. Ele No mostra futuro uma não, pelo visto é o saliência. presente, Tá né? vendo? Suzy? Essa saliência, então, ele tá bem aqui, ó, entre esses dois dedos. Ah, Então, ele é colocado uma seringa, Ah. e aí ele é injetado e entra aqui. E aí cicatriza e ele tá implantado debaixo da pele. Como se fosse o quê? Uma tatuagem? Como se fosse um piercing colocado embaixo, que é um grão, ó. Você vê o mas final quem dele. coloca, Vinícius? Normalmente é enfermeiro, Obrigada, médico. meninos. Não tem uma classe específica, que é como se fosse fazer uma injeção. Tá. Só que eles injetam, põem como se fosse um piercing normal mesmo. Tá, mas aí não tem informação nenhuma. Não, ele tá zerado. Uhum. E aí como é que você começa a colocar as informações? Então, nós temos um aplicativo nos celulares, que os celulares com NFC que consegue fazer a leitura e a gravação, você instala esse aplicativo e aí você tem uma lista enorme de dados para ser colocado. Temos os gravadores, que são externos, você pode colocar via USB no computador, e através de programação, você põe a mão próxima, e ele vai lá, grava a informação através de ondas. Grava, mas tudo bem, gravador de outra coisa, não é gravador do que a gente está falando aqui. Gravador de NFC. É uma Uhum. plaquinha Certo. que você liga na USB, você Tá. encosta nela. Tá.
Agora, por exemplo, aí você usa, né, já que você é um homem chipado, né? O que você usa, por exemplo? O que você deixa de levar, por exemplo? O que Por você ex- pôs de informação aí? Isso. Tá, eu tenho desde carteira de Bitcoin, então o método mais Explica seguro. para a Mariana o que é Bitcoin. Bitcoin são as criptomoedas, são as novas moedas digitais, que também está começando, que faz parte da tecnologia exponencial. Então, são essas tecnologias que estão mudando a sociedade. Sim. Então, assim, a forma de pagamento, você não precisa mais um intermediário, é um sistema distribuído. Então, Bitcoin, por exemplo, ou outra criptomoeda, você consegue alocar dentro da tua mão. Grande vantagem, porque os métodos tradicionais, ou você guarda num papel, ou você guarda um arquivo no computador. Se você perder, É verdade. a chance de você perder tua mão é mais difícil que você perder as informações do computador. Verdade. Outro método que você pode utilizar, que é o mais comum, são as fechaduras. Então, as fechaduras, todos os fabricantes trabalham na mesma frequência, você consegue programar a fechadura da sua casa, então você não precisa mais de chave. Do seu carro? Do seu carro, os carros, principalmente os mais modernos que trabalham com transponder, você já consegue colocar os dados do transponder, você simplesmente entrou no carro e já sai ligando. A Mercedes e a BMW são as duas pioneiras que já conseguem utilizar. Ainda bem, e que eu não sei qual que eu vou usar, se é a Mercedes ou se é a BMW que eu vou usar com o meu chip. Mas que interessante isso. Demais. E o sucesso na Europa está sendo feito justamente por causa das empresas. Setores sigilosos, acesso restrito, óbvio, você tem outras tecnologias como íris, etc., mas o fato de você ter um chip implantado, ele facilita na portabilidade e é mais seguro do que você usar até um sistema de reconhecimento, por exemplo, facial. Você pode camuflar com uma máscara de silicone e a pessoa consegue ingressar num setor restrito. Então hoje você tem... É verdade, essa parte facial, né? Que eu achei que fosse realmente um... Ela é segura, bastante segura, mas já tem casos reportados de pessoas que colocam moldes de silicone, põem a máscara e a pessoa com facial reconhece. Olha. Então o sistema de íris ele é um pouco mais avançado, mas ainda é um sistema mais sofisticado, tá? Mas é uma das barreiras. Nenhum sistema, em sistema de informação a gente costuma, de segurança, a gente costuma falar que nenhum sistema é seguro. Uhum. Mas tem os graus de segurança, você usando vários, como um chip, é uma delas. Então, raramente uma pessoa pode saber que você tem um chip. Tem chips que você pode colocar em outras partes do corpo. Então, você pode colocar dentro do braço, chegar próximo do braço e acessar uma sala de segurança, por exemplo. Então, assim, e vale ressaltar que isso é o começo de uma nova descoberta que estão vindo por aí. Por exemplo, já existem estudos lá fora de você colocar sensores de glicose. Então, quem é diabético não precisa ficar mais furando a sua mão. Passa o celular, você vê a tua glicose. Ou, se aumentando a potência de dados, ele já pode avisar o celular ou o próprio médico se a pessoa está tendo algum problema de saúde. E a ideia das pesquisas é justamente colocar sensores de triglicérides, monitoramento de temperatura, coração, porque nós sabemos que infarto e derrame, o corpo já começa a emitir alguns sinais dias antes. Então, se você consegue monitorar esses sinais através de um chip como esse, você consegue prever e evitar a morte de uma pessoa. Então, isso é o começo de uma nova descoberta, de uma nova área de uma medicina, sistema de monitoramento. Nossa, uma nova era, realmente. Vai salvar o mundo em muitas coisas. Black Mirror, que o pessoal costuma dizer. É admirável mundo novo, né? Então, assim, existe muitos filósofos que comentam que a evolução da computação chegou no limite que agora a computação está entrando no corpo humano. Vai chegar uma hora que você vai se difundir. Incrível isso. Adorei isso. Será que a gente vai virar robô? Com certeza. Com certeza. Você fala com essa naturalidade. Tem uma grande amiga que está fazendo um doutorado em Santa Catarina, que o doutorado dela é justamente isso, fazer impressões 3D para próteses de pessoas amputadas. E a melhor forma é você escanear, fazer a prótese exatamente como a necessidade da pessoa, e os controles já começam através de sensoramento de nervos. Ô Vinícius, mas isso deve... Nossa, eu tô maravilhada, porque é assustador. Ao mesmo tempo que é impressionante, é assustador. Porque eu fico pensando o seguinte, também isso vai dar um novo destino às profissões, não? Sim, nós vamos ter profissões que estão surgindo.
já tem previsões na China e com a Coreia, eles já estão imprimindo órgãos com a impressora 3D. Então, essas tecnologias já imprimiram a primeira artéria. Então, assim, a artéria com sistemas bioquímicos, coloca a parte de odontologia, com cimento cirúrgico, você já faz a prótese do teu dente exatamente como você precisa. Osso, temos vários casos já reportados aí, até nacional, próteses ósseas, que você não precisa mais colocar um pino, você simplesmente vai lá e imprime um osso novo, como com um cimento cirúrgico, etc. Então, pino, essas coisas já estão sendo trocadas por máquinas, vamos dizer assim. Não, tá bom. A tecnologia está sempre avançando. Só quero fazer uma pergunta. Vai acabar o motorzinho? Do dentista? Já acabou. isso. Acabou nada. Já. Acabou nada, porque ela foi Eu do vou no dentista teu ontem. dentista, então. Eu trabalhei... Porque tudo evolui, mas isso aí tá sempre lá. A gente sofre. Sim, eu trabalhei numa empresa de equipamentos médicos odontológicos e na parte de engenharia, e já foi desenvolvido os piesos. Então, você tem por vibração, você faz o mesmo processo do motorzinho. Ainda não tá disponível, né? Aqui no Brasil Tá ainda disponível. Não. Já? Sim. Eu vou ter que ir no Tem uma dentista dele. tem empresas já que fabricam e já estão sendo utilizadas até em cirurgias neurológicas. Então, assim, se você pegar a ponta do piezo, que é uma lâmina, fica vibrando, você encosta, você não sente nada, você sente vibrar. A hora que você encosta num osso, ele entra na mesma vibração do osso que ele corta igual uma manteiga. Ai, que fantástico. Então, a grande sacada desse equipamento, por exemplo, é você fazer cirurgia em medula ou cérebro, que você pode encostar no cérebro e não vai ter nenhum dano. Então, você corta, tira exatamente a parte do crânio, faz a cirurgia e volta de novo. Incrível. Para ósseo, sistema de câncer, diabético, tem um monte de aplicações. Isso já é uma tecnologia que já está comercial já. Hoje você consegue comprar um equipamento. As pessoas, quer dizer, daqui para frente, né, num futuro próximo, a gente não vai nem falar mais de doença, então. A prevenção vai ser muito grande. A Singular University, que é um instituto formado pela NASA junto com a Google, eles estudam justamente essa tecnologia exponencial. Esse termo surgiu lá em 2008, que são essas tecnologias que estão em expansão fortemente e que dão alicerce para as organizações terem o sucesso que tem hoje, como a Waze, etc. Então, assim, eles já preveem novas áreas sendo surgidas de uma forma assim muito forte. Então, por exemplo, hoje se fala já de internet de energia elétrica. As pessoas começarem a gerar energia elétrica na sua casa e compartilhar como se compartilhasse um arquivo. Você quer mandar alguns megawatts para a pessoa, se você gerar, você manda, tô mandando. E o fato de você usar a rede elétrica, você paga uma pequena taxa e compartilhar recursos. Então, assim... Você já compartilha, por exemplo, eu tô sem bateria, você pode compartilhar. Sim, já compartilha energia elétrica. Eu tô sem internet, você pode compartilhar, não é? E na tua casa, por exemplo, se você tiver um sistema solar ou eólico, e você não tiver, que nem agora você está trabalhando, se tiver ninguém lá, tá gerando, tem sol. Então você vai compartilhando, você vai dando para a concessionária, você vai ganhando renda através disso. Então existem projetos no Brasil, até de Smart Cities, envolvendo essas tecnologias. Teve um programa no Ceará, que foi no Minha Casa Minha Vida, e a ideia desse programa era justamente essa. Então eles conseguem isentar o condomínio, gerando receita através de energia solar, que as pessoas não saem para trabalhar e estão lá gerando energia. Então eles não pagam energia e nem geram uma receita para o condomínio. É uma tendência. Ô Vinícius, eu não consigo outra expressão a não ser falar Admirável Mundo Novo, né? Sim. Que, imagina, né? Real, né? Que agora é real. Real. Nesse Admirável Mundo Novo, assim, por exemplo, o nosso telespectador, o nosso internauta, para onde que ele tem que olhar, né? Para ele se sentir ao menos sintonizado? Não tem como ter não tem um script. Como é uma descoberta, a gente não consegue prever o futuro. É interessante porque, assim, eu tô acompanhando isso desde a faculdade. Quantos anos? Assim. Lá se vão? Já uns 16, 17 anos aí já. Tá. Então, assim, ser curioso. Tem que estar no DNA. Sempre estar acompanhando o que acontece pela internet. A melhor fonte de informação para a tecnologia é a própria tecnologia. Então, participar de eventos como Campus Party, que já é um evento mundial no Brasil, já se espalhou, começou em São Paulo, já foi para Brasília, Nordeste, e a gente acampa lá, fica lá uma semana
dormindo e assistindo palestra, compartilhando informação. Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, mudou essa mentalidade, essa cultura de você ter uma informação e guardar para você como se fosse um segredo. A melhor forma de você aprender é compartilhar informação. Então, você compartilhando informação, você recebe feedback, você recebe críticas e elogios, que isso viram o quê? Revisões da sua ideia. Então, uma ideia como essa de um chip é um compartilhamento de uma pessoa que estudou veterinária, que chipava animais, uma forma de rastreabilidade de transporte que você juntou porque não usa em humano. E numa ideia dessa, você acaba implementando no humano, testa e começa a vir as ideias e tempestade mentais, os brainstorms e vir as inovações. Que já estava sendo usado em animais, né? Sim. Há muito tempo já. Como tudo que é humano, né, eles testam em animais antes, testam em ideias, em animais já é sólido isso daí. Sim. Então todo o processo de IBAMA, todo estudo de animais, eles implantam chips para controle até. Sim. Existe até alguns No mitos, mundo isso, né? No mundo. E uma forma dessa é colocar nos humanos. Então, da mesma forma dos animais, se todos os humanos tiverem chip, por exemplo, se acontecer qualquer coisa comigo, passando um scanner, você consegue ter o histórico. Todas as doenças, tudo que eu tive, todos os resultados dos meus exames. Isso tem a trazer valor para a humanidade, né? Então, assim, você compartilha informação, você tem uma gestão dessas informações. Sempre tem aquele lado ruim do uso da tecnologia, então o pessoal fala, eles podem te monitorar, eles podem usar isso. Eu estava até com medo de perguntar, mas já que você falou... Não, o Snowden, quando ele fez a revelação da CIA, ele sempre falava, se você não tem nada a se esconder, então não tem por que você... Então, assim, tem muitas pessoas que têm medo e não sabem por que tem esse medo. Porque pode usar meu dado. Saber os sites que eu entrei na internet, não tem problema nenhum. Não é uma coisa secreta. Se você faz a coisa certa, não tem problema nenhum. Se você não está cometendo crime, você está andando na rua normal, ninguém vai ter medo de ser vigiado, de ser rastreado, usar a tua informação. Pelo contrário, isso só tende a enriquecer a humanidade. Porque hoje nós estamos na era do Big Data, que dados é o ouro atual. Então, se todo mundo sabe a probabilidade de uma doença, de acordo com as características, com o perfil de uma pessoa, só tende a retornar para a humanidade de uma forma de remédios, de forma de profilaxia, de você não evitar essas doenças. Então, por exemplo, uma delas é o câncer. Se você descobrir qual que foi as características de comportamento, de alimentação que realmente causa determinados câncer, você começa a evitar. Exemplo, cigarro. Cigarro, há um tempo atrás, era uma coisa normal, que até tinha um lado masculino, de status, né? De status, então ninguém se imaginava. Depois de um tempo, foi se observar nesses dados, nessas análises das pessoas que tinham câncer, que o quê? O cigarro gerava um câncer. Então imagina se você consegue analisar isso de uma forma mais rápida. Claro. Quantas vidas você economiza para chegar nessa conclusão? Quantas pessoas você teria poupado? Tá? Então, recentemente eu estava analisando alguns dados num cemitério, a coisa mais estranha. Então, assim, era de 1917, as pessoas morriam em 1930, 1940. Aí você fazia a conta rápida, você fala assim, nossa, as pessoas morriam com 30, 40 anos. De 11, 12 ali até 30, 40. Então, você olhava assim, a maior parte daquele... até que essa pesquisa foi feita no cemitério do Araçá. Então, você analisava esses dados, você falava, como as pessoas morriam tão cedo? Vivia o quê? 40 anos? 30, 40 então, anos. Então, se você olhar hoje, em 100 anos, a expectativa de vida... Aumentou muito. Aumentou muito. Por graças ao quê? Com essas análises. Então, será que a gente não consegue analisar dados mais rápidos? E esse não é um caminho? Então, assim, a gente tem que ver o uso de dados como uma coisa satisfatória. Benéfica. E é verdade que, assim, a gente sempre ouve falar, e tem até informações na internet, que quem... vai viver 1000 anos, já nasceu? Saiu uma matéria essa semana até, dizendo que foi a pessoa que vai viver 1000 anos. Óbvio, é um exagero, é uma tendência, uma simulação matemática, né? Mas as seguradoras, eu participei num congresso de inovação, e nas seguradoras eles já comentam que as pessoas que vão viver 100, 200 anos, já está sendo previsto pelas seguradoras. Então, para prever seguro de vida, já entra nesse cálculo, que é uma coisa já real. Tem pessoas que já estão com 112, 120 anos
de forma natural. E cada vez melhor de saúde, né? Porque com Isso é tanta importante. tecnologia, isso é uma coisa muito boa, né? Para nós, vamos olhar o lado bom disso, Uhum. porque a tecnologia está a nosso favor em relação à saúde, né? Isso. Cada vez mais. É. Então, você pode pensar num futuro, você tem 60 anos e falar, tá acabando minha vida. Não, 60 Não. você pode viver até os 100. Dá para É. você construir uma empresa, dá para você mudar de vida, de país, de tudo. Sim, Porque você tem a tecnologia e essa parte, principalmente da saúde, é a seu favor, sim, não é? sim. Então os planos mudam também. Demais, demais. Tudo, o uso consciente dos recursos, se você consegue ter uma rastreabilidade até em questão de logística, de produção, você não vai produzir itens que você vai deixar desperdiçar, por exemplo, na alimentação. O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentação. Então, se você consegue usar recursos de rastreabilidade, de usar esses chips e também sistema de produção, que são as famosas indústrias 4.0, isso tende a beneficiar o uso consciente, o uso racional e assim, o lucro correto. Então, nós temos com as tecnologias exponenciais, impressoras 3D, IoT... Vamos lá, Smart as City, tecnologias exponenciais são quais? não conseguimos mapear hoje. Jura, de tantas? De tantas. Então, Tantas. Tem tantas tecnologias, mas as bases, as mais sólidas são o blockchain, que é a tecnologia que está por trás das criptomoedas e principalmente dos contratos inteligentes, que você acaba com cartório. Tá? Temos a questão de IoT, que é uma tecnologia, se nós formos analisar, antiga, vamos dizer o termo gourmetizado. Com a revolução dos computadores, elas entraram com os aplicativos e só trouxe benefício. Tem também a questão da impressora 3D, nós já comentamos, né? Da biomedicina. Então, você consegue hoje já estudar elementos que você faz uma impressora, que você tem até órgãos sendo implantados. você falou, né? Até órgão. Então, assim, nós temos e áreas que estão surgindo. Essas áreas que estão surgindo que estão sendo a grande chamada Revolução 4.0. Então, hoje ninguém se pensa em criar uma empresa de impressão de órgãos. Mas se a gente analisar que ninguém tinha, há 10 anos atrás, a ideia de criar uma empresa para aplicativos de alimentação, de se receber na sua casa, ou o Uber, que você tinha uma rede... Quem que vive hoje sem? É a rede de confiança que o pessoal diz, porque se a gente seguir os conselhos dos antepassados, não fale com o estranho, não ponha ninguém que você não conhece dentro da tua casa. Aí no Airbnb você aluga o seu quarto e põe um estranho lá dentro. É verdade. E eles conseguem ser a maior rede de logística, de transporte, sem ter nenhum carro. E o Airbnb também, a maior rede hoteleira sem ter um carro, um apartamento, um quarto sequer. Que legal. Ô, Vinícius, agora me chama a atenção, assim, por exemplo, em relação ao aluno, né? Como é que você é coordenador professor também dos cursos de engenharia da Unip e também de ciência da computação? Eu sou um dos professores multidisciplinares, vamos dizer assim. Eu comecei na tecnologia, né? Então eu comecei em análise de desenvolvimento de sistema, TI, automação industrial e redes. Aí fui para engenharia da computação, engenharia, tô na civil também. O que você passa para esses teus alunos aí? Eu fiquei curiosa. Eu cheguei até em administração. E o legal que eu sempre passo da minha vivência é isso, né? Eu gosto de sempre estar envolvido com essa Você está sempre conectado, né, Vinícius? Então, assim, quando eu tô ministrando a disciplina de TCC para engenharia civil, então gera aquele choque. Que aí os alunos têm aquela curiosidade de saber o que você faz, o que você já fez, vai atrás do teu perfil, dos teus artigos, aí começa a falar assim, professor, mas como é que você vai orientar a TCC de engenharia civil? Aí você fala assim, o mundo mudou. A minha curiosidade foi aí. O mundo mudou. Hoje, se você não tiver tecnologia numa engenharia civil, você não tem engenharia, entendeu? Você não vai ficar com a mesma mesice de fazer fundações, as mesmas coisas de sempre. Então, a ideia é tirar os alunos da caixinha. No começo gera aquele desconforto que você está forçando eles a saírem da caixinha, depois vem resultado sim, surpreendente. Esse semestre nós conseguimos integrar 2 áreas para fazer 2 TCCs, que foi o pessoal da engenharia civil, que queriam estudar patologias de obras de arte, que são os viadutos, pontes, com os problemas que nós tivemos em São Paulo, e o pessoal da ciência da computação, que queria mexer com a IoT. Eu falei, então peraí, se eu estou orientando os dois, vamos casar o projeto, vamos fazer a IoT com essas obras para monitorar e fazer um sistema único? Nossa, então assim, no começo eles acharam estranho, quando eles foram
pesquisar, ver que no Japão isso já ocorre, nos Estados Unidos já ocorre, que algumas empresas no Brasil já estavam com essa necessidade, eles falaram assim, deixa eu parar, quero fazer sobre isso. E virou um trabalho assim, sensacional, que gerou até iniciações científicas, ideias assim, forinhas da caixa que ninguém iria imaginar. Então, eu gosto de estar nessas áreas distintas, que nem na administração, estou lecionando uma matéria de tecnologia da informação, e também é o mesmo paradigma. Como é que a gente consegue usar a tecnologia ao favor dessas empresas? Como é que a gente tira as empresas da caixinha com essas tecnologias, com essas startups, com esses aplicativos? E as empresas estão tendo que se adaptar também, Demais, né? demais. Todas as companhias que eu passei, a minha função era justamente essa, fazer o pessoal sair da caixinha. Então teve uma grande companhia multinacional que eles tinham quase 150 secretárias para tudo que era executivo. E como é que você ia falar para elas que a área delas não vai existir mais? Que da mesma forma que o executivo lá, o vice-presidente, acompanha as redes sociais, ele acompanha a sua agenda lá no aplicativo. Da mesma forma que ele marca uma viagem de férias, ele podia marcar uma viagem de negócio via aplicativo. Então, a ideia de você entrar nessas empresas, fazer workshops, design thinking, são ferramentas para redesenhar as áreas, geram desconforto, a inovação tira o pessoal porque é uma área desconhecida. Sai da zona de conforto mas mesmo. Mas ao mesmo tempo gratificante que depois você vê o resultado, você vê o que foi implantado, um reconhecimento, é muito legal. E as pessoas estão tendo que... Você acha que a realidade é já? É preciso se adaptar agora? Ou nós ainda temos um tempo, né? Tem um longo prazo aí. Eu diria que já foi. Já está atrasada, é isso? Estamos estourados com o tempo? Oh, queria aumentar, mas eu, por mim, esticava a conversa, Eu já Silvia. estava conversando fazer outras perguntas. Não, Silvia. Podemos voltar depois. Vinícius, você tem Vinícius, que voltar. você tem que Vamos. voltar, porque eu fui anotando um monte de coisa aqui que eu quero saber. Mó prazer. Vamos marcar para você voltar novamente? Porque, olha, eu tô curiosa. E olha que eu tentei deixar a Silvia perguntar, porque assim, eu tava muito curiosa. Acho que a gente tinha que fazer 1 hora com ele. Colocar próximo. todas as nossas dúvidas. Mó prazer. Agora, Silvia, sabe que a imagem que vai ficar? Você sempre fala com um sorriso no rosto. Então, eu tô achando que esse mundo novo é muito feliz. É gostoso. É gostoso. Né? Ai. Muito obrigada, viu, Obrigado, Vinícius, Quero pela sua agradecer presença aqui o professor Vinícius Eutai, que é professor dos cursos de Engenharia e Ciência da Computação da Unip. Vinícius, volte mais vezes. Mó prazer. Obrigada, Com viu? aquele gostinho Tchau, tchau. de quero mais, viu? Tá Tá bom? O nosso programa Duas na Tri faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.